Salve, salve, meu povo! Estamos de volta com mais uma semana, porque esta semana rendeu, e olha, rendeu muita coisa, né? Vamos lá, galera, vamos começar com as nossas fofoquitas da semana. A gente começa a semana, né? Começa assim com as nossas notícias, falando, né? Eu já falei de eleições aqui, então a gente traz um pouquinho isso. No último domingo, Cuba teve um referendo para decidir se eles optariam ou não pelo casamento igualitário de pessoas LGBTs no país. O povo foi para a rua e votou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas da comunidade LGBTQIA+, e também direitos para estes. Um grande avanço em Cuba. Em contrapartida, na Itália, nós tivemos a eleição da primeira-ministra do partido ultradireita no parlamento italiano. Um partido que conversa ali com o fascismo e que tem um dos seus fundadores, o Berlusconi, questo impiastro a che parliamo qui. Mas vamos, não? E falei, vamos. Chegou essa semana no Globoplay A Próxima Vítima, uma novela super sucesso, que foi sucesso em 95 e que traz aí rostos conhecidos como Tony Ramos, José Wilker, Suzana Vieira, Débora Seco, Celton Mello, Cláudio Hanna, Araci Balabanian, um elenco incrível e aquela famosa pergunta: quem matou, né? Quem foi o assassino? E um detalhe, vai estar disponível na plataforma do Globoplay as duas versões, os dois finais da novela. Por quê? A novela, na época, fez muito sucesso na Globo Internacional. Então eles gravaram um final alternativo, né, com um outro assassino para ser transmitido fora do país. Então, está disponível já na Globoplay, podem assistir, assinar, pegar sendo amigo, enfim, novelão. A gente segue falando aqui em direitos, né, da comunidade LGBTQIA+, que foi notícias também. E para você que é produtor cultural, que tem algum projeto, o Mercado Livre lançou um edital que encerra nesta segunda-feira. Gente, até segunda-feira, se você que é da área de cultura, tem algum projeto voltado à comunidade LGBTQIA+, não só a comunidade, mas também sobre questões raciais, étnicas, se inscreva. O Mercado Livre destinou nesse edital 3 milhões de reais a serem investidos de acordo com as leis e padrões, né, de cultura. Destinou esse edital, né, fomentando, né, um apoio à inclusão e à diversidade, seja de raça e gênero. Então, é um destaque para a comunidade LGBTQIA+, para todos os que, né, buscam um espaço na cultura. Vale a pena dar esse confere. Até dia 3 é a inscrição para esse edital. Não percam. A Dona Globo estreia na próxima semana, no próximo dia 10. A Globo estreia Travessia, a nova novela de Glória Pérez, que eu já falei para vocês aqui, tem Chay Suede, Jade Picon, Lucy Alves, Drica Moraes, e traz de volta uma duplinha lá de 2012, os personagens Estênio e Elô, interpretados pelo Nero, Alexandre Nero, e a Giovanna Antonelli, que eu já trouxe aqui para vocês algumas semanas atrás, que a Giovanna disse que, terminando a novela, que é um período, né, que ela já está de preparação há quase, vai ser um ano de novela, mas período de preparação, enfim, em 2023, ela vai tirar um ano totalmente sabático, ela vai fazer essa última novela, vai tirar um tempo para descansar, para investir também nas empresas dela. A Giovanna, que tem uma linha de empresa, um segmento de empresas na área de beleza, estética, e também está atuando no ramo imobiliário. E a Giovanna, gente, disse que a Dona Elô, ela vem adequada, né, a essa transformação que as mulheres empoderadas, né, que as mulheres da justiça, que atuam na área da justiça, passaram. Então, mais sobre de si, vai trazer novos acessórios, novos itens. Para quem não lembra, em 2012, a Giovanna, quando interpretou pela primeira vez a Doutora Elô, ela lançou, gente, muitos acessórios, muita moda. Desde roupa, aquela capa de celular com punho soco inglês. Então, se preparem, porque vem muito mais coisa por aí. E também Todas as Flores, a nova da João Emanuel Carneiro, que estreia no próximo dia 17
exclusivamente na Globoplay. Já estou falando aqui para vocês, desde semana passada, Todas as Flores, Globoplay e Travessia na Globo, porque vem aí 2 super novelões da Dona Globo aí. Mas, e falando de Europa, jogadores europeus estão se unindo para fazer para realizar um ato anti-homofobia na Copa do Catar. Vale ressaltar que a Copa do Catar está tendo um tratamento, né, especial nessas questões relacionadas à diversidade e gênero, porque é um país que não aceita, né, relações entre pessoas do mesmo sexo, um país extremamente preconceituoso, homofóbico e com leis bem complicadas, né? E que está sendo um grande desafio para a FIFA realizar a Copa lá, até porque muitos turistas vão, inclusive, né, gente? A galera vai lá, gente, vai ver futebol, não sei se é futebol, mas vai lá para ver, enfim, né? E aí o povo está implicando, né? O povo está implicando, está tendo problema, então a galera aí, os jogadores estão se unindo, os jogadores europeus estão se unindo para poder fazer um ato de respeito e para conscientização. Falei agora há pouco para vocês, né, sobre o edital do Mercado Livre, de investimento na arte, na cultura, na diversidade, e no último dia 21, semana passada, quando a gente estava postando o vídeo, estava acontecendo em São Paulo um dos mais importantes prêmios do teatro brasileiro, o prêmio Bibi Ferreira, e que fez história, né, nessa edição de 2022, porque, gente, pela primeira vez o prêmio premiou 2 artistas trans e travestis. Isso mesmo, pela primeira vez o público teve, né, como premiadas em categorias de destaque 2 artistas trans e travestis, e isso é um fato histórico para um dos mais importantes prêmios do teatro do país. A primeira a ser premiada foi a atriz Marina Natei, melhor atriz coadjuvante de musicais. E em seguida, a Verônica Valentino também recebeu um prêmio, né? Foi premiada na categoria de revelação em musicais. É muito bom ver isso, é muito bom ver nessa representatividade no teatro, no cinema, na TV e principalmente o reconhecimento do talento dessas artistas que merecem muito serem aplaudidas e ter o seu trabalho reconhecido, porque não é fácil, ainda mais viver de arte no país, né, gente? Gente, uma notícia que pegou muita gente de surpresa, né? Além de semana passada a Juliana Paiva, né, ter anunciado que não renovaria o seu contrato com a Globo após 13 anos, essa semana outra atriz fez a mesma coisa. Outra atriz deu uma nova declaração, ou melhor, deu uma declaração dizendo que não vai renovar o vínculo fixo, né, exclusivo com a Globo. Sabe quem é? Se você acompanhou as notícias, sabe que é a Marjorie este ano. Se não, está sabendo agora que a Marjorie este ano, que começou lá em 2003, né, com a Vagabanda, na temporada de 2003 da Malhação, a Marjorie, há 19 anos, mantinha um contrato de exclusividade com a Globo e que esse ano ela informou que não vai renovar esse vínculo fixo, né, exclusivo. Ela já tem projetos dentro do canal, já tem projetos, inclusive, para fazer o filme sobre a vida da Leila Diniz, né, que foi assassinada pelo namorado em Búzios, um caso que repercutiu pra caramba, e ela vai agora trabalhar por obra certa. Então, a Marjorie, a partir de agora, passa a fazer obras na Globo por contrato e não com a exclusividade que ela tinha há 20 anos praticamente. E para quem está acompanhando Cara e Coragem, a novela da Sete, que começa a entrar aí na sua reta final, né, uma novela que fala sobre o universo dos dublês e que tem o Marcelo Serrado, Paulo Oliveira, Carmo Della Vecchia e a Thaís Araújo, tal como o Ícaro Silva nos papéis principais, sem contar, é claro, com a belíssima atuação da Mel Lisboa, né, fazendo a vilã Regina. A novela começa a entrar na sua reta final e os acontecimentos também. Nessa semana, a novela chegou ao capítulo 100, né, com um acidente da personagem da Lourdes Maria, da Vitória Bock, que já está revolucionando a parte da história da trama e vai começar a complicar. Por quê, gente? A personagem Clarice Guzmão, que tinha sido dada como morta, vai despertar. Na verdade, ela não morreu. Para quem não assistiu a novela ainda, estou dando spoiler. Ela não morreu, ela vai voltar do coma no qual ela se encontra e vai atrás do seu irmão para cobrar, né, uma satisfação. Só que antes de abrir a boca, ele já vai começar a falar, porque já chegou ali no patamar onde ele queria. Ele vai dizer
vai assumir que foi culpado pela morte da irmã. E a partir daí, a história começa a entrar em seu desfecho. E qual será? Bem, só acompanhando para ver. Em Falei Novela das 7, vem aí a nova novela das 19, Vai na Fé. Isso mesmo. O Globo vai investir numa história voltada ao público evangélico, um segmento que é cada vez mais crescente no país e que ela vê, sim, que é necessário conversar. Inclusive, a Sharon Menezes vai ser a protagonista dessa novela, trazendo aí mais representatividade e mais atrizes e atores negros, né, para o protagonismo das novelas. A Globo já está fazendo as medidas necessárias para poder colocar a trama no ar, porém, muitos artistas evangélicos, né, quanto à questão da trilha sonora da novela, eles têm as próprias gravadoras. Então, uma das resistências que está sendo encontrada nesse caminho é como lidar, como fazer esse trabalho de uma maneira que é a primeira vez, né, que vai acontecer. E como a Globo vai lidar com isso na questão das trilhas, porque antes tinha a Som Livre, a Sony Music, a Warner, que fazia esse tremeio entre os artistas. A maioria dos artistas, né, gospel, eles possuem as próprias gravadoras, eles possuem os seus próprios selos. Então, é um modelo de contrato diferenciado e que a Globo está aí caminhando para entender como fazer isso da melhor maneira possível. Tem que aguardar, tem que esperar para ver, mas a novela está prevista para estreia aí começo de novembro, a que tudo indica, segunda quinzena, no máximo em dezembro. E falar em Gama Gordura, Vida que Segue, vocês já assistiram Dahmer na Netflix? Não? A história do serial killer gay Jeffrey Dahmer tá dando o que falar, inclusive está no top 10 das séries da Netflix, e inclusive também nos aplicativos de relacionamento, principalmente o Grindr, que é um dos mais acessados pelo público, né, pelo público gay, principalmente pelos homens gays, na verdade, né, porque para as mulheres há um outro aplicativo. O Grindr teve uma queda, gente, de 30% no número de acessos e inscrições desde que a série foi lançada. Tudo por quê, galera? Por quê? Porque o cara é um assassino que mata os gays tudo, mata os viados. Aí você vai lá, marca, aí a pessoa parece que começou a ter consciência, né, de marcar encontro ao invés de levar direto para casa, ter um segundo plano ali, porque a galera pegava e ia pra galera, né? Aí vai ver a série, o cara chega, marca um encontrinho lá bonitinho, dopa a pessoa, faz o que quer, o que não quer, e depois... a gente sabe o que vai dar, né, galera? Aí precisa ouvir uma série pra galera meio que conscientizar, né? Sair um pouquinho, epa, peraí, eu vou ter um pouco de segurança. Os aplicativos, não sei se dos aplicativos a coisa não deve estar legal, né? Porque 30% de queda é muita coisa, mas a série é forte. Gente, para contar para vocês, Jojo Todinho foi anunciada como comentarista da Copa na Globo. Isso mesmo, Jojo Todinho, que tiro foi esse? Vai dar um tiro no futebol na Copa do Mundo, que inclusive ela já está felicíssima, já comemorou e contou para todo mundo aí. E continuamos as nossas notícias. A semana que eu estava falando para vocês, né? Eu falei da Marjorie Chiano, falei da série Dahmer que está dando o que falar na Netflix, e também da Jojo Todinho, que vai ser comentarista da Copa do Mundo da Globo. Vamos ver o que vem por aí. Agora estreou, né? Na verdade, estreou ontem em Brasília, no Festival Internacional de Cinema de Brasília, o documentário Corpolítica, o primeiro documentário dirigido pelo Marco Pigossi, né, de Cidade Invisível e outras novelas da Globo aí também, a Cidade Invisível da Netflix, a série que inclusive vem em segunda temporada, já falei isso para vocês. Ele, né, na verdade, desculpa, ele produziu, né, pela primeira vez ele produziu o documentário Corpolítico, e o documentário é dirigido pelo Pedro Henrique França, que faz, gente, uma análise, levanta a discussão, né, da candidatura de pessoas, né, LGBTQIA+, na política. Né? Em 2020, a gente teve um grande número de pessoas da comunidade LGBTQIA+, se candidatando. Alguns foram eleitos, né, em São Paulo, principalmente, aqui no Rio também tiveram pessoas eleitas, e ele levanta essa discussão no campo político, né, num documentário que, inclusive, vem a calhar, né, sobre as eleições e sobre a representatividade de pessoas LGBTQIA+, no cenário político, principalmente pessoas trans, gays, né, lésbicas e afins. Então, é um documentário que a gente espera que chegue para o grande público também. Gente, outra coisa que deu o que falar foi a revelação do Lúcio Mauro Filho para um podcast
onde ele revelou que o salário que ele recebia da Globo inicialmente, lá no Zorra Total, antes de transformar em Zorra e depois de ir para Zorra, era de, acreditem, R$ 1.200. Isso mesmo, o Lúcio Mauro Filho disse no podcast que aceitou na época o cachê, né, o contrato, porque ele e a sua esposa, que na época trabalhava, mas não era carteira assinada, né, tipo a PJ, eles precisavam de um comprovante de renda ali para poder alugar o apartamento deles, e ele aceitou. Disse que o pai dele, Lúcio Mauro, né, finado ator Lúcio Mauro, quase deu na cara dele quando isso aconteceu, mas que ele disse em contrapartida que ele sabia que o momento dele ia chegar e que ele não ia ganhar aquilo ali para sempre. Tanto é que ele tem um super contrato com a Globo, tá lá fazendo o Caldeirão do Mion, ainda estou adaptando. Caldeirão do Mion, entre outros programas da casa, e com certeza já não ganha há muito tempo R$ 1.200. Né, Brasil? Vamos embora. E falar em Dona Globo, a Globo vetou a participação da Thelminha Assis na super live do candidato Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira, por questões estratégicas e, né, para não comprometer também o seu casting com posicionamentos políticos explícitos. A Globo, que mantém uma postura, né, tenta manter uma postura neutra, né, em algumas questões políticas, não em todas, mas quando do seu elenco, dos seus contratados, dado algumas ponderações ou a visibilidade daquela pessoa, no momento ela veta, e foi o que aconteceu com a Thelma Assis, que minutos antes, horas antes de entrar no palco, foi vetada pela emissora e não pôde participar do ato, né, do show. Vamos falar agora de Xuxa. A Xuxa deu uma entrevista recente para o G-Show, onde ela fala, né, do seu documentário, que vai ser lançado no ano que vem na Globoplay, e que ela disse que foi difícil, foi punk reencontrar a Marlene Matos. A Xuxa, Marlene, para quem lembra, no começo dos anos 2000, se desentenderam, tiveram um ranca-rabo. A Marlene, que por mais de 20 anos coordenou toda a produção da Xuxa, né? Foi ali a fiel escudeira dela. Elas tiveram uma grande briga, que se separaram, e 20 anos depois a Marlene e a Xuxa se reencontram para a gravação de mais um episódio, né, de mais uma parte do documentário da Xuxa, e ela disse que foi difícil, mas foi necessário, que ela não construiu nada sozinha, a história dela não se fez sozinha, e que para um produto, para um documentário também ter validade, ele tem que ser coerente, né, e principalmente mostrar a verdade, e tal como Marlene, o Ayrton Senna, Pelé, Júnior e outras pessoas, e Paquitas, né, tem que aparecer sim, ela tem que falar porque fizeram parte da história dela. E Xuxa, a gente espera para ver, que eu tô já ansioso. Gente, Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado da Fazenda, né? O jornalista que trabalhava com a Sônia Abrão foi o primeiro eliminado da Fazenda, e também, para espanto da Sônia Abrão, né, na semana passada, enquanto falavam dele antes da eliminação, ela descobriu que ele quase foi para o Big Brother do México. Isso mesmo. Ele estava fazendo as seletivas para o Big Brother do México e por pouco não foi, e optou por ir para a Fazenda. Inclusive, a Deolane, nessa semana, né, nas pílulas que a Record divulga pela internet, ela mandou um recado dizendo para ele que estava tudo muito bem, que ele não faz falta, que ninguém está sentindo a falta dele. Que coisa, não? Pessoa querida, né? Vocês lembram, no começo, assim, na nossa retomada aqui do canal, eu falei para vocês da Aline Borges, que tá, né, fazendo a personagem da Zuleika em Pantanal, que inclusive está na sua última semana, nas últimas semanas, né? Pantanal chega ao fim aí na semana que vem. A Zuleika, a personagem, né, vivida pela Aline Borges, disse que quando no começo, né, da pandemia ficou sem trabalho e chegou a pensar em fazer aí o Power Couple, aí recebeu o convite para fazer o filme da Cidade de Deus, e depois recebeu o convite para Pantanal. Ela já tem novo trabalho agendado, né, após a novela. Ela já assinou com a Netflix e vai participar de uma série da Netflix, aí seguindo a guinada depois da tempestade vindo as bonanças aí. Show de bola e sucesso para a Aline, que é uma atriz maravilhosa. Gente, Pantanal chegando ao fim. Vou falar um pouco de Pantanal, depois a gente vai para a Fazenda de novo, que ele bate e volta. Pantanal tá chegando ao fim e vai ter casamento, né? Vai ter o casamento da Filó com o Leôncio, aquele pessoal todo ali, a galera do povo vai resolver casar. E estava prevista para ir ao ar também uma cena onde algumas personagens
né, da primeira versão participariam, né, como, por exemplo, a Cristiana Oliveira, a Ingra Liberato, né, e também a Giovanna Gold. Mas o que aconteceu? No dia da gravação, faltou luz, tiveram um problema técnico no lugar e não conseguiram gravar a cena nessa parte, mostrando essas atrizes que fizeram participação na primeira versão de Pantanal e que teriam essa homenagem, né, por parte do autor do Bruno Luperi, mas que participaram da gravação e mataram a saudade e, claro, essa nostalgia. Vamos ver o que a Globo revela, né? O que a Globo nos prepara aí para o público. Vamos falar de A Fazenda de novo. Bárbara Borges, após aí as dinâmicas que estão acontecendo na semana, conversa com a Ruivinha de Marte, com a Kerline, com o Pelé Mil Flows, desabafa dizendo que para ela está ficando insustentável essa situação de ter que humilhar os outros, ter que diminuir os outros por causa do prêmio de 1 milhão, que ela não precisa disso, que ela precisa do dinheiro, mas que não vale a pena isso para as coisas acontecerem, né? Ela fez um desabafo sincero, falando sobre a carreira, sobre a vida, que ela ficou desempregada, inclusive, sem trabalhar ao longo da pandemia, como muitos artistas, né? E que, na oportunidade da Record, ela viu uma chance de recomeçar aqui, inclusive, de ser uma nova guinada na carreira dela, mas que não está disposta a fazer esse jogo de depreciação, de humilhação, né, de baixaria por causa de 1,5 milhão de reais. É válido, é importante, mas nem tudo vale para ter esse dinheiro, né? Errada também não tá, né, gente? Outra que já falou isso foi a Jolane, que inclusive desabafou na Casa da Árvore, né, chorando bem essa semana, após mais ataques, mais questões. Ela disse que não sabe em quem confiar, que se sente sozinha ali e que não precisa passar por aquilo por causa de 1,5 milhão de reais. Tem coisas que não valem a pena e que ela está chegando num limite também. Já pensou em desistir, tal como a Ruivinha de Marte também já pensou. Galera ali tá também complexa essa turma aí. E ainda falando de A Fazenda, gente, um ex-funcionário, né, o Moisés Soares, foi demitido do programa, né, ele que era um dos editores do programa, após muitos anos, ele foi demitido porque fez um post de uma foto, né, na Switcher, do programa. Switcher, para quem não conhece, gente, em televisão, é a sala onde tudo acontece, onde tem todas as telas, os comandos, o diretor e a produção fala com o apresentador, ou então com o elenco, quando no caso de novela. É ali que se concentra toda a cabeça, né, do trabalho, seja novela, seja reality, enfim, dali que saem todos os comandos e as ordens, e é onde tudo é visto. Ele trabalhava, né, na parte de edição e postou uma foto no Twitter, né, com a legenda "Cozinhando com Jolane". Ela parece que estava na cozinha e ele colocou essa legenda, e um seguidor no Twitter disse que ele estava fazendo campanha favorável para a Peoa, né, para a fazendeira ali, para a Jolane, e isso gerou a demissão dele. Mas, por causa de uma postagem, de uma questão inocente, ele perdeu o emprego e, inclusive, o sustento da família. Tem gente também no Twitter que não tem o que fazer, né, galera? Por que fica assim, né? Vamos deixar os outros também, todo mundo posta tudo. Aí vem uma pessoa e fala uma coisa, já tá torcendo para fulano e para ciclana. É o famoso abrir a boca, né, depois de pensar, mas tem gente que não sabe pensar e já abre a boca. Então acontece isso. Infelizmente que ele encontra aí uma nova oportunidade. O negócio tá fácil não, gente. E, gente, o negócio tá tão fácil que a Michelle, né, a Michelle Bolso aí, resolveu criticar a Bruna Marquezine, criticar o vestido que ela utilizou, né, na semana de moda de Milão, né, e a gente aí vendo mais uma vez uma misoginia, uma falta de sororidade, principalmente criando uma cortininha de fumaça, desfocando aí a atenção da grande mídia, do público também, para atacar a atriz, que apareceu com vestido com transparências, mas a dona Michelle chamou a artista de vulgar, enfim. E os 85 mil no cheque do Queiroz, tá onde, minha querida? Fica essa dica, vamos procurar, né? Ela é muito elegante, né, gente? A Michelle, muito elegante. Eliezer e Vitube vão ser papais, a gente já falou aqui também, mas já disseram que não vão se casar ou vão se mudar para a casa do outro. Cada um vai continuar onde está, uns dias na casa de um, outros dias na casa do outro, e tá tudo bem, e ninguém precisa ficar triste por isso, né? E eles que sabem o que é melhor para eles, né, gente? Não tá errada, não. E depois, e para fechar, gente, essa semana de notícias, essas notícias da semana, mentira que já faltam 2 notícias, mas para fechar,
Dona Rihanna, Dona Riri tá vindo aí. Após 6 anos de ato, a cantora vai fazer um super show no intervalo de quem? Do Super Bowl. Vai voltar em grande estilo? Imagina, imagina. O pessoal tá dizendo que é para comprar fralda, né, gente? Porque ter criança tem muito gasto, e aí tem que lançar uma nova linha de fralda, uma linha nova de sutiã e de maquiagem que a reserva tava indo. Ah, se fosse, né? Mas Rihanna anunciou o retorno aos palcos após um hiato de 6 anos, que já férias boa, né, filho? Pode voltar. E aí vai cantar no Super Bowl 2023. E para fechar, Ryan Reynolds já informou que vai ter Deadpool 3. O lançamento da nova produção vai ser em 6 de setembro de 2024. Tem um tempinho, mas vai ter. E que, inclusive, Wolverine vai participar. O Jackman voltando a interpretar um dos maiores personagens da sua história, da sua carreira. O Wolverine tá de volta aí no negócio, né, na parada, mas tem gente falando que acha que vai dar ruim, acha que vai dar bode, vai dar merda. Não sei, só sei que eu vou assistir, né? Os entendedores depois vão me dizer isso, a gente vai acompanhar as críticas, e é por isso. Galera, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais, mas especificamente nessa sexta-feira não vamos ter entrevista. Nós voltamos com a entrevista na próxima sexta-feira com a Eline Ebert. Nós vamos falar sobre relações tóxicas, sobre dependência emocional, sobre autovalorização nas relações. Enfim, um papo super bacana que vocês não podem perder, que tá ó, muito, muito legal mesmo. E depois tem mais entrevistas indo por aí. Mas nessa sexta tem conteúdo especial. E no domingo, gente, votem com consciência, votem com sabedoria. Projetos que conversem com a diversidade, com a inclusão, com a educação, com a cultura, com a arte e com a segurança. É isso que a gente precisa. Votem com consciência, votem com o mínimo de coerência. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima.